Vamos lá, meu povo, para a última parte dessa segunda aula do nosso curso História do Tempo Presente, Discussões Teórico-Metodológicas, um curso oferecido pela Proeste UFBA, pela Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal da Bahia, minha gente. A universidade está pujante, está funcionando, está trabalhando, está fazendo extensão, dialogando com a comunidade. A universidade pública é um patrimônio de todos e deve ser defendido sempre. Bom, pessoal, então percebam aqui o caminho da reflexão que nós estamos fazendo. Primeiro, tentamos entender como que na contemporaneidade nós temos a diluição de um certo regime de temporalidade moderno, historicista, e a configuração, a partir de experiências históricas concretas, durante a primeira metade do século XX, de um outro regime de historicidade, de uma outra cronotopia, de uma outra cultura histórica, marcada pela ampliação do presente como espaço de manifestação de diversas presenças. Logo, o projeto historiográfico de uma história do tempo presente é o projeto historiográfico marcado por presenças. Resolvemos isso na primeira aula. Então, quer dizer, mais adequado até, talvez, do que falar de uma história do tempo presente que pode induzir ao erro, que pode induzir quem ouve a achar que a história do tempo presente é a história do presente, tal como foi tratado no historicismo. Não se trata disso. Se trata de uma outra temporalidade. Então, creio eu que o mais adequado seria nós falarmos em uma história que problematiza presenças, passados que não passam, passados que invadem o presente, que tomam o presente de assalto, a partir de diversas perspectivas. Nessa nossa segunda aula, nós nos apropriamos do Maurice Merleau-Ponty, conhecido pelo seu importantíssimo livro A Fenomenologia da Percepção, para tentar entender como que o corpo simboliza esse regime de temporalidade caracterizado pelas diversas presenças, já que o corpo ele não se submete à cronotopia historicista, já que o corpo é a prova concreta, física, de que o passado não passa, de que o passado se faz presente, de que não há uma ruptura clara entre passado e presente, de que o passado se projeta, se representifica o tempo todo, sejam nas marcas físicas que a vida deixa, nas rugas, ou num siso extraído aos 17 anos, cuja cicatriz ainda está aqui, como eu comentei há pouco, seja nas memórias, nas dores. A partir disso, a gente vai para a parte da aula de análise de fontes primárias, onde eu vou tentar mostrar aqui dois regimes discursivos que nessa atmosfera de presença se tornam potências retóricas. Potências retóricas em si, por si só. E se tornam potências retóricas tão poderosas, investidas de um poder político, moral, epistêmico, tão grande, a ponto de praticamente interditar qualquer tipo de distanciamento crítico. Ou seja, no universo moral da contemporaneidade, no universo moral, político e epistêmico das diversas presenças, praticamente não é possível se relacionar com esses regimes discursivos numa outra perspectiva que não seja da adesão completa ou do silêncio respeitoso. Óbvio, né? Quando a vítima fala, quando o oprimido ocupa o púlpito e fala com seu próprio corpo, performando a opressão no seu próprio corpo, marcado
atravessado por marcadores de gênero e raça, qual tipo de problematização científica é ainda possível? Nós temos aí uma interdição de ordem moral, que alguns estudiosos mais rebeldes ousam desconsiderar essa interdição e pagam por isso muitas vezes um preço político muito caro. Mas isso a gente vai ver melhor na próxima aula, que vai ser especificamente sobre as tentativas de crítica a esse império retórico testemunhal. Então, pessoal, como fonte primária, eu trago aqui dois regimes discursivos diferentes entre si, mas que dividem alguns preceitos retóricos, que é a narrativa testemunhal, vocalizada pelas vítimas dos grandes eventos traumáticos do século XX, as ditaduras latino-americanas, por exemplo, e principalmente a solução final, o extermínio dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. E aqui nós vamos trabalhar com o sobrevivente mais conhecido, mais famoso, que é o Primo Levi. Eu coloquei na playlist da aula uma entrevista com o Primo Levi, depois chequem lá, ok? Verifiquem lá. E na chave da retórica das identidades, aquela que talvez hoje seja uma das intelectuais mais importantes do Brasil, que é a filósofa Djamila Ribeiro. E também coloquei na nossa playlist da aula uma entrevista com ela. Certo? Então, começando pelo Primo Levi. É aqui eu vou tentar pontuar... Peraí, que pegou na câmera o computador, para não atrapalhar. E aqui eu vou tentar pontuar diferenças e as semelhanças entre a narrativa testemunhal e a retórica das identidades. Então, Primo Levi, no livro É Isto Homem? Ele diz, na página 15. Aí vocês podem acompanhar também no slide, que já está disponível lá no Dropbox, na pastinha Aulas em PPT, certo? Tentando sempre também criar esse material de apoio, porque eu sei que as discussões são difíceis, né? Eu sei que o ideal seria a gente estar compartilhando o mesmo ambiente físico, de troca, de conversa, mas eu acho que a gente consegue fazer um bom trabalho assim também. Pelo menos essa é a minha expectativa, né? Depois eu vou querer ouvir vocês, o que pode melhorar nessa metodologia de ensino remoto. Depois eu vou pedir uma avaliaçãozinha que eu pretendo, até mesmo quando a pandemia passar, explorar nessas mídias digitais para fazer atividade extensionista. Nunca foi tão importante fazer atividade extensionista na universidade, minha gente. Primo Levi, página 15. Falando da sua experiência em Auschwitz, no campo de concentração. Então diz Primo Levi: todos descobrem, mais tarde ou mais cedo na vida, que a felicidade perfeita não é realizável. Mas poucos se detêm a pensar na consideração oposta, que também uma infelicidade perfeita é igualmente não realizável. Os momentos que se opõem à realização de ambos os estados limite, são da mesma natureza. Derivam da nossa condição humana, que é inimiga de tudo que é infinito. Opõe-se-lhe o nosso sempre insuficiente conhecimento do futuro. E a isto se chama, num caso, esperança, no outro, incerteza do amanhã. Opõe-se-lhe a certeza da morte, que impõe um limite a qualquer alegria, mas também a qualquer dor. Opõe-se-lhe as inevitáveis preocupações materiais, que, assim como poluem qualquer felicidade duradoura, também distraem assiduamente a nossa tentação da desgraça que paira sobre nós e tornam fragmentária e, por isso mesmo, suportável a consciência dela. Foram precisamente as privações
as pancadas, o frio, a sede, que não nos deixaram afundar no vazio de um desespero sem fim durante a viagem e depois. Não há vontade de viver, nenhuma resignação consciente, pois poucos são os homens capazes disso. E nós, mas não éramos que uma vulgar amostra de humanidade. Então percebem que não se trata de um simples relato de memórias. A percepção da vítima, para usar a categoria merleau-pontiniana, a percepção da vítima é um gesto original de compreensão desse fenômeno, de compreensão do projeto da destruição em massa. Quer dizer, então, não é exatamente um historiador narrando, não é um intelectual narrando, não é um escritor qualquer que, estabelecendo uma relação de distanciamento metódico, de distanciamento crítico com esse conjunto de experiências, está narrando. Não é uma produção discursiva dessa ordem, mas também não é simplesmente o relato empírico de uma vítima que utiliza o papel apenas para dar vazão ao seu, quase que psicanaliticamente fazendo, dar vazão aos seus traumas pessoais. A experiência no lager, a experiência no campo, ela é acionada aqui como um gesto de conhecimento. Mas não é um conhecimento de qualquer ordem. Né? Isso que é curioso. É aquilo que o Roland Barthes vai chamar de uma escrita intransitiva. O que é claro, o que coloca esse tipo de texto numa outra categoria. É um outro gênero. É um gênero inventado pelo século XX, que nós vamos chamar aqui de uma literatura de trauma. Então, quer dizer, eu não leio, vou pegar aqui o livro que está na minha mão, né? Eu não leio o Primo Levi a partir do mesmo contrato de leitura, da mesma chave de leitura com a qual eu leio o atualismo do Valdey e do Mateus. Que eu vou ler aqui com uma certa, né, como um par, eu vou ler aqui com a lupa, né? Acho que, não sei se esse conceito está bem explorado, não. Ixi, olha, acho que aqui eles fizeram uma leitura inadequada do Heidegger. Né? Porque esse é o contrato de leitura posto para um texto escrito por pares numa comunidade científica autovigilante. Também não tem aqui, acho que não tem aqui nenhum desses à mão, porque a minha estante de literatura fica na sala. Mas, enfim, não tem. Também não vou sair para aqui. Também não é o mesmo contrato de leitura com o qual eu li aqui O Homem que Amava os Cachorros, do Guilherme Padura. Que ele até tenta dar alguma noção de verossimilhança histórica, é uma ficção histórica, né? Um gênero literário, que a gente pode chamar de ficção histórica, mas eu leio o livro inteiro como um livro de ficção. Então, quando ele coloca as palavras na boca de um Stalin, de um Trotsky, de uma Frida Kahlo, que são personagens explorados nesse texto, ainda que os relatos, como alguém que conhece a história da Revolução Russa e a história do regime stalinista, ainda que os relatos me pareçam verossimilhantes, eu estou lendo esse texto no registro da ficção. Porque esse é o contrato de leitura dado pelo gênero. O contrato de leitura dado pela literatura do trauma é outro. Não é o contrato de leitura crítica. E nem o contrato da catarse estética, da catarse fictícia. Quando eu leio, por exemplo, os poemas de Fernando Pessoa. Entendem? É um contrato de outra ordem. E nesse contrato sobra pouquíssimo espaço para qualquer atitude que não seja o silêncio respeitoso.
há uma interdição moral aqui. Né? E aí isso pode ser lido em diferentes perspectivas. Como um endosso, sim, quer dizer, quando a vítima fala, quando a vítima da experiência limite fala, não há outra atitude eticamente aceitável que não seja silenciar. Aqueles que não compartilharam dessa experiência, não há outra atitude que não seja calar. Né? E há os que criticam, que vão dizer não. Né? Esse registro, esse discurso deve ser submetido ao tratamento científico crítico como qualquer outro. Que é um pouco pelo caminho que vão o Paul Deman e a Beatriz Sarlo. Nós vamos ver na nossa próxima aula. E é curioso, né? Aqui agora também eu esqueci o título, que tem um artigo muito bom do Fernando Nicolazzi. Deixa eu consultar aqui. Bom que está aqui com os meus alfarrábios. É esse, né? Que vem as referências e a gente, como eu tenho o hábito de ler tudo fichando, eu tenho uma pasta no meu computador chamada Catálogo de Textos. Então, tudo que eu leio com interesse acadêmico está fichadinho, que me facilita o processo na hora de uma consulta como essa, ou até quando eu escrevo algum artigo na minha produção acadêmica. Eu sempre tenho essa preocupação de, aqui achei, de dialogar com os pares, né? Até com aqueles que eu não concordo. Uma boa pesquisa é isso, né? Você levanta a bibliografia especializada naquele assunto para dialogar, né? Nem que seja para discordar. Então tem tá aqui abrindo, um artigo muito bom do Fernando Nicolazzi e da Carolina Bauer. O historiador e o falsário, né? Que aí eles, aqui já vai abrir, eles examinam aquilo que eles consideram ser 2 casos de historiadores falsários. O Marco Antônio Villa, definido como um revisionista da história da ditadura militar brasileira, e um historiador espanhol, que eu não me lembro aqui o nome, mas já vou checar para vocês, no meu fichamento, que ganhou uma fama muito grande no debate público espanhol, porque ele se dizia... Aqui... A referência completa foi um artigo que saiu em 2016 na revista Várias História, lá da UFMG, da Carolina Bauer e do Fernando Nicolazzi. Se chama O Historiador e o Falsário, Usos Públicos do Passado e Alguns Marcos da Cultura Histórica Contemporânea. O Historiador e o Falsário. Usos Públicos do Passado e Alguns Marcos da Cultura Histórica Contemporânea. E aqui eles analisam o caso do Villa, e o que mais interessa aqui é do Henri Marco Butler, que foi um historiador espanhol, que ganhou muita fama na década de 90, se dizendo vítima de um campo de concentração. Só que o cara era um 71, um falsário, que depois foi desmascarado por um sujeito chamado Benito Bernejo, que foi o cara que foi lá nas fontes e disse: esse cara aí é um pilantra, ele está mentindo. Ele nunca esteve no campo de concentração. Mas o testemunho dele, por si só, já foi tido como verdadeiro, né? Porque, claro, enfim, quem que questiona a vítima? Né? A vítima se autodefine, a vítima se autoproclama. Só que o caso aí do nosso glorioso Javier Eric Marco Butler mostra que
também, que essa retórica também pode ser usada para produzir o falso. E aí é uma tensão epistêmica e política que não está resolvida. De forma alguma ela está resolvida, né? Porque, e aí, resolve como? Entende? É uma boa questão para debate. Uma boa questão para debate. Mais sobre o Primo Levi, vejam só. Página 25 a 26. Então, pela primeira vez, nos percebemos de que a nossa língua carece de palavras para exprimir esta ofensa à destruição de um homem. Num ápice, com uma intuição quase profética, a realidade revelou-se-nos. Chegamos ao fundo. Mais para baixo do que isto, não se pode ir. Não há nem se pode imaginar a condição humana mais miserável. Já nada nos pertence. Tiraram-nos a roupa, os sapatos, até os cabelos. Se falarmos, não nos escutarão. E se nos escutassem, não nos perceberiam. Tirar-nos-ão também um nome. Se quisermos conservá-lo, teremos de encontrar dentro de nós a força para o fazer. Fazer com que, por trás do nome, algo de nós tal como éramos, ainda sobreviva. Mais uma vez eu destaco o conteúdo traumático dessa narrativa. A retórica das identidades funciona numa outra chave, numa outra perspectiva, que não é exatamente a da vítima, a da vitimização. Apesar de que também a ideia de vítima está presente aqui. Mas sim aquele que se apresenta no debate epistêmico e público como herdeiro de um passado traumático, no caso específico dos debates decoloniais no Brasil, como herdeiro da escravidão, de um passado que não passa, de um passado que se recusa a passar. E logo, a fala não do indivíduo, o lugar de fala não é uma categoria individualizante. Isso é uma leitura equivocada que costuma ser feita. O lugar de fala, tal como tratado pela Djamila Ribeiro, a partir do standpoint feminista e de alguns autores como a Patrícia Collins, entre outras, a Spivak, o lugar de fala é uma categoria de análise do discurso. Ela situa o discurso num certo lugar estrutural. Quer dizer, ela afirma que todo discurso parte de um lugar. Não há um discurso universal. Não há um discurso universal no sentido de ser um discurso sem lugar. Todo discurso é marcado pelo lugar que é o seu. Então, a categoria lugar de fala em si é uma categoria de posicionamento discursivo. É uma categoria útil à análise do discurso. E dentro dessa estrutura, onde os discursos são localizados, há basicamente dois lugares. Os lugares dos opressores, que mesmo não sendo opressores imediatos, são aqueles que herdam os privilégios de uma situação original de opressão, e o lugar dos oprimidos, que mesmo não sendo oprimidos diretos por aquela experiência original de opressão, eles herdam os efeitos disso. E aqui nós temos mais uma vez posta a questão da presença, de um passado que se recusa a passar, de um passado que invade o presente. Então é claro que a categoria lugar de fala, como toda categoria, ela não vai se tornar apenas uma categoria heurística. Claro que não. Porque os conceitos não são puros. Os conceitos não habitam apenas a metafísica teórica, né?
Os conceitos são usados politicamente. E claro que no embate político, essa categoria é acionada, o que não é nenhum problema moral nisso, óbvio que não é, enfim, até é assim que deve ser mesmo. Essa categoria ela é acionada nas práticas políticas de reivindicação de reparação histórica. Entendem? Quer dizer, não é exatamente a carga traumática da vítima. A retórica das identidades, ela elabora uma relação com esse passado de dor mais altiva, mais, para usar um termo da moda, mais empoderada, onde o passado doloroso é acionado em função de uma construção identitária no presente e para o presente, cuja finalidade última é a reparação histórica, ou seja, é a transformação estrutural da atual situação das coisas. Percebe? E claro que se torna, então, uma ferramenta usada no embate político também. E aí que envolve grande parte das agendas que pautam aí a política de esquerda na nossa contemporaneidade, como, por exemplo, a ideia da representatividade. E aí a Djamila Ribeiro, entre as páginas 33 e 34, cita a Patrícia Collins, que é uma das suas referências teóricas, dizendo o seguinte: em primeiro lugar, o standpoint theory, ou seja, a teoria do lugar, do ponto de lugar, do ponto de onde se fala, refere-se a experiências historicamente compartilhadas e baseadas em grupos. Grupos têm um grau de continuidade ao longo do tempo, percebe? Sempre a presença, a continuidade. De tal modo que as realidades de grupo transcendem as experiências individuais. Por exemplo, afro-americanos, como um grupo racial estigmatizado, existiu muito antes de eu nascer e irá, provavelmente, continuar depois de minha morte. Embora minha experiência individual com o racismo institucional não seja única, os tipos de oportunidade e constrangimentos que me atravessam diariamente serão semelhantes com os que afro-americanos confrontam-se como um grupo. Argumentar que os negros como grupo irão se transformar ou desaparecer baseada na minha participação soa narcisista, egocêntrico e arquetipicamente pós-moderno. Em contraste, a teoria do ponto de vista feminista enfatiza menos as experiências individuais dentro dos grupos socialmente construídos do que as condições sociais que constituem estes grupos. E aí a própria Djamila Ribeiro comenta o legado teórico da Collins, que lhe é tão caro. Como explica Collins, quando falamos de pontos de partida, não estamos falando de experiências de indivíduos necessariamente, mas das condições sociais que permitem ou não que esses grupos acessem lugares de cidadania. Seria principalmente um debate estrutural. Eu estou muito interessado em escrever, sobre esse pensamento decolonial e pós-colonial, sugerindo a hipótese de que esse pensamento está reabilitando a perspectiva estruturalista depois de décadas de descrédito, de desprestígio das abordagens estruturalistas. Esse me parece um bom ponto, né? Eu estou, enfim, trabalhando nesses estudos aí. Tentando estabelecer com esses textos uma relação não apenas de silêncio respeitoso, uma relação respeitosa sempre, claro, porque é uma agenda pertinente, mas também alguma relação de distanciamento crítico, tentando entender também as premissas retóricas que estão dadas aqui.
Porque senão a universidade vira uma grande igreja. Concorda comigo? Uma grande igreja onde autores são cultuados, né? Eu acho que não é interessante que seja assim. Não se trataria de afirmar experiências individuais, mas de entender como que o lugar social que certos grupos ocupam restringem oportunidades. Ao ter como objeto a diversidade de experiências, há a consequente quebra de uma visão universal. Uma mulher negra terá experiências distintas de uma mulher branca, por conta de sua localização social. Vai experienciar o gênero de uma outra forma. Então, o que está em jogo é aquilo que nós já vimos no início da aula. É mais uma manifestação comum na nossa modernidade, na nossa experiência de modernidade, muito tendente, muito forte, do século XVIII para cá, de negação, de rejeição do universal cartesiano. A retórica das identidades é mais uma manifestação disso. E por que eu insisto na ideia de retórica? Porque há aqui toda uma performação que é da ordem do corpo, cujo o efeito retórico demanda um certo marcador de raça e gênero, né? Tal como lá na própria retórica latina. Não é qualquer um que pode falar da história. É o varão ilustre, autorizado. Ou seja, dessa tradição latina, no qual o gesto corporal é o gesto retórico, que eu me inspiro para formular esse conceito de retórica das identidades. Também é um texto que eu estou trabalhando, né? É um assunto que me excita muito, até pela carga polêmica que ele traz, né? As polêmicas me excitam. E aqui um pouco, para a gente fechar, um encaminhamento para a reflexão. A atmosfera de presença construída ao longo do século XX e marcada pela implosão das fronteiras cronológicas estabelecidas pela cronotopia historicista, atualizou a histórica dimensão cognitiva que a tradição ocidental desde a antiguidade atribuiu ao corpo humano. O corpo humano agora é visto como a síntese da própria presença, da presença de passados que não passam e invadem o presente, marcando o próprio corpo, se manifestando, sobretudo, nas formas dos traumas coletivos resultantes de experiências dolorosas características da história do século XX. Essa autoridade cognitiva sensitiva do corpo encontrou diversos formatos diferentes entre si, mas compartilhando um mesmo potencial retórico, dado justamente pela dupla presença do corpo. O corpo que sofreu a experiência traumática é o mesmo corpo que narra. Esse